Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui. Vamos chegando no sexto status aqui do Mix Nando, sexta faixa, tá? Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. Interessante ver os comentários que a gente teve aqui nesse status, algumas coisas que eu vou falar aqui. Assim como a gente teve essa mesma situação na faixa anterior, que foi a faixa lá da trilha sonora, eu vou comentar aqui novamente. Em relação da gente sempre focar e aprender, né, e começar a compreender quando que a gente termina uma mix, né, porque é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos. Você praticando e você trabalhando com produção musical, você acaba aos poucos começando a compreender qual que é o ponto de terminar, né, porque sempre a gente tem aquela frase clássica, né, a mixagem nunca acaba, a gente abandona ela, né. Ou ela acaba quando acaba o dinheiro ou acaba o tempo que a gente está trabalhando, né? Então o grande lance da mixagem é a gente compreender quando a gente deve terminar, né? E esse quando a gente deve terminar leva em consideração principalmente a forma como você interpreta a música, que é algo que você desenvolve com o trabalho mesmo e ouvindo bastante, né? No caso dessa mix aqui, na minha opinião, no status anterior eu já mandaria para master, mas aí eu investiguei o comentário de todo mundo aí para ver, porque se você parar para observar, cada pessoa tem uma forma de ouvir, uma forma de interpretar. Assim como eu falo nos meus cursos também, a mesma coisa que eu estou ouvindo, vocês todos estão ouvindo. A grande diferença é como a gente interpreta aquela mesma coisa que as pessoas estão ouvindo. Cada um interpreta de uma forma. Então, existe uma forma de você começar a identificar aquilo que você está sentindo e transformar isso em ação, né? E você compreender que sempre você pode fazer uma análise de onde você está e para onde você vai e levar em consideração também o momento do processo da produção musical, né? Então, muitas pessoas que ainda estão estudando, que estão aprendendo, que estão se desenvolvendo e amadurecendo no trabalho com áudio, ainda ficam muito presas ao que eu sempre falo, que é o lance das referências. Às vezes quando você fica ouvindo assim, aí você pega uma música e compara com uma música finalizada, né? Aí você vai comparar, você fala assim, a voz ainda tá alta, ou o baixo ainda tá baixo, alguma coisa assim, né? Então a gente não pode confundir. O que importa nesse momento é a gente conseguir achar a relação das coisas e nunca comparar com uma faixa masterizada, porque você sempre vai acabar fazendo coisas erradas, né? Então, quando eu finalizei o status anterior, na minha opinião, já estava finalizado, não tinha nenhum problema técnico mesmo, né? E a partir de agora entram coisas estéticas, né? E uma das coisas estéticas, eu vou até abrir alguns comentários aqui pra gente ver, né? A gente teve o primeiro comentário aqui que foi do Júlio, né? Falou, manda pra master e tal. Pensando como cliente, se fosse minha música, eu pediria mais guitarras no refrão. Esse comentário do Júlio foi um comentário bem legal e várias pessoas falaram algumas coisas em relação a alguma coisa parecida assim, tem que encher mais o refrão, tem que dar mais punch no refrão. E o que o Júlio falou é exatamente o que precisava, tá? Porque o que acontece? Quando a gente estava ouvindo aqui a música na sequência, não tinha nenhum problema no refrão. Na verdade é o seguinte, a gente dá mais punch, mais peso no refrão, é simplesmente aumentar um pouquinho as guitarras, né, esquerda e direita no refrão, e foi só isso que eu fiz basicamente, né, tanto no refrão aqui do começo quanto no refrão do final, e já deu a dica estética, né, e aí entra aquele lance assim, se eu não desse esse boost na guitarra do refrão, na master funcionaria normalmente, sem nenhum problema também, né, mas eu acho que ficou mais legal, então eu decidi ressaltar essas guitarras aqui, que foi o que a galera falou, né, de encher mais o refrão. Algumas pessoas falaram aqui, ó, deixa eu ver se eu lembro do comentário, alguém falou alguma coisa de tipo, dar uma automação aqui, ó, foi o Matheus que falou, uma automação no mix bus, né, ele sente falta de peso no refrão, dá uma automação no mix bus, né. Na verdade, aí ele até comenta, né, acho que dá um gás nas guitarras. Só o fato de dar o gás nas guitarras no refrão já resolve isso, né. Teve alguém que comentou também o ponto, né, que eu resolvi deixar a voz mais seca, lá, o Johnny falou, né, para deixar com um pouco de efeito no refrão, que eu tinha decidido deixar seco. Na verdade eu não deixei seco, tá, Johnny? Eu deixei com reverb, né, só não tem delay no refrão, mas o reverb continua funcionando. E quando a gente enche as guitarras do lado, a sensação é que a voz afunda um pouquinho, que é um pouco dessa sensação que ele teve. Então muitas vezes a gente tem que tentar interpretar o que o áudio está falando para a gente fazer apenas a decisão correta. Então a decisão correta, nesse caso, a mais correta, seria simplesmente aumentar as guitarras.
não tem que automatizar o mix bus, não tem que dar mais efeito na voz, a não ser que realmente o cliente chegue e fale assim, não, cara, eu quero um delay muito explícito no refrão e tal, que daí é uma outra questão estética, mas tecnicamente a voz sem o delay está funcionando ali no refrão. E quando você sobe as guitarras, parece que abraça até um pouco melhor o som da voz. Então a gente já resolve várias coisas com apenas um movimento, é simplesmente a questão de interpretar, tá? Alguns comentários aqui, a gente teve aqui também o lance, acho que o Lucas que comentou aqui, ó, vamos ver aqui, automações de delay, tá, isso aqui eu já tinha colocado já no status anterior. Ele falou também do peso das guitarras no refrão, tá? O peso do baixo no refrão, alguém comentou sobre o baixo também, tá? Uma coisa que é importante ficar ligado, esse baixo, ele é um baixo que tem uma característica mais subgrave, mais soprada, tá? Esse baixo nunca vai ser naturalmente um baixo mais na cara, assim, mais médio grave. Se eu fizer isso, eu vou mudar um pouco a estética dele e vou fazer com que a mix foque um pouco a atenção nele, né? Então, ao fazer isso no baixo, o bumbo vai soar diferente, as guitarras vão soar diferente. Então, nesse caso aqui, para a estética da música, né? E o lance que eu tentei criar aqui é uma vibe pop rock mais polida, assim, né? Como se fosse um pop rock mais clean, mais limpo, né? Então o baixo, o papel do baixo nessa música aqui é um papel mais de sustentação mesmo. O baixo não vai ficar na cara, né? E o baixo dá para ouvir tranquilamente, sim, né? O baixo e o bumbo também. A gente ouve mais o bumbo, a gente sente o bumbo pulsar mais do que o baixo, porque o baixo ele está operando numa região mais subgrave, o bumbo está bombando mais. E como que a gente vai melhorar essa relação dos graves? Aí que entra a masterização, tá? Então, assim, para mim a sonoridade do baixo está funcionando legal, esteticamente ela está encaixando dentro da mixagem de boa, o bumbo também. Então não tem mais problema para eu arrumar do baixo com bumbo. O resto é avaliar a música como um todo, e quem faz essa avaliação da música como um todo é o próprio processo de masterização. A gente já está direcionando totalmente a mixagem aqui, né? Para soar da forma como a gente quer ouvir, né? Então, assim, na minha opinião, aí entra a questão estética também, o baixo está num ponto bem legal. A gente poderia fazer milhares de coisas para o baixo aqui, a gente poderia distorcer ele, né, dar excitação harmônica, a gente poderia adicionar médio grave para chamar mais atenção nele, mas eu vou conseguir realçar esse médio grave nos graves com muita facilidade na masterização também, que é um processo já de pensar como os graves vão soar na música, e não necessariamente como o timbre do baixo tá ou como o timbre do bumbo tá, porque na verdade não tem nenhum problema, o som do baixo não pede excitação, o som do baixo não pede médio grave, por exemplo, né? Então você leva um tempo até conseguir discernir se a gente finalizou o processo de mixagem, tá? Porque se você ficar muito acostumado a comparar uma mixagem com uma master finalizada, né? Na master finalizada o som vai estar com mais punch, o grave vai estar mais forte, o brilho vai estar mais forte, enfim, várias coisas. Mas será que a mix já não está finalizada? Sempre a pergunta é essa. E aí leva em consideração todo aquele papo que a gente já falou. No status anterior, eu segui os conselhos de todo mundo e a gente gerou uma mix alternativa com os conselhos de todo mundo depois que eu havia pensado que a mix tinha sido finalizada. E a gente gerou uma mix que foi pior do que a mix que eu falei que já estava finalizada. Então isso leva um tempo de você aprender a ouvir a mix como um todo. Isso é um desafio mesmo, né? E quando você para ouvir um trabalho finalizado que você curte, você pode ter certeza que se você ouvir a mixagem sem a master, você vai falar, cara, isso aqui podia ser mais alto, isso aqui podia ter um grave, isso aqui podia ter um médio a menos. Então, assim, é questão de você aprender e você educar. Leva um tempo até você entender onde para a mixagem. Você não pode querer ouvir a mixagem como um produto finalizado, porque você nunca vai ouvir, né? Por mais que você processe o Master Bus e tudo, você nunca vai ouvir uma mixagem finalizada, né? Então, o lance da mixagem é utilizar o que eu sempre falo, é você pensar nas coisas, uma coisa em relação à outra. Será que se eu aumentar o baixo, a música melhora? Nesse caso aqui, se eu aumentar o baixo, a música não melhora. Por quê? Porque a onda da música é ser um pop rock com foco nas guitarras. Se eu aumentar o baixo, o foco das guitarras vai perder. A música vai ficar médio grave, entendeu? A onda dessa música é a música rock. A música rock, com essa pegada, não é uma música médio grave, ela é uma música média, média alta, né? Onde você tem o foco nas guitarras. É como se você desse o foco e estivesse olhando uma paisagem, né? Você está olhando ali uma paisagem de uma floresta. Cara, uma floresta ela é verde, né? Por mais que ela tenha
árvores de outras cores e tal, a visão que você tem em geral é verde. Não adianta você chegar ali e falar assim, cara, então eu quero ver essa floresta, cara, mais amarelada. Porque uma floresta em geral é meio verde, né? Então você está mudando o estilo da imagem. Você quer ver uma floresta, mas você não quer ver uma floresta com aquela cor, né? Não tem nada errado com isso, mas se você se propôs a fazer uma determinada estética, né? Você tem que ver quando a mix acaba com aquela determinada estética, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente teve mais algum outro comentário. Teve o lance dos delays. Tá, um lance que o Felipe Saraiva falou aqui. Tentaria dar uma presença nas guitarras, com uma leve automação na região de 7K. Esse tipo de movimento aqui é um movimento que você tem que pensar muito bem se é o problema da música. Aqui, as guitarras, para dar energia no refrão, você não tem que automatizar a região de 7K. O som da guitarra está finalizado, ponto. Você aumentar as guitarras vai dar a sensação de que a região de 7K, né, de média alta, né, 5, 6, 7K, essa região vai ficar mais evidente para os seus ouvidos, né? Então não é automatizar a região de 7K. Se você automatizar a região de 7K no refrão, a guitarra vai ficar estridente no refrão. Você não vai dar mais punch nas guitarras no refrão. Então você compreender qual propriedade do áudio você deve manipular é chave também, né? Se você manipula simplesmente a equalização das guitarras, a guitarra vai ficar legal durante a música. No refrão, a guitarra vai ficar ardida, vai trazer energia para o seu ouvido, mas o som da guitarra vai estar pior no refrão. Então, simplesmente você sobe, né? Teve algum lance que ele falou aqui em relação às automações e tal, de algumas palavras. A mesma coisa, tem várias coisas que são estéticas. Se o cliente chegar, cara, aumenta a palavra, igual ele falou assim, aumenta a palavra tudo. Eu vou aumentar a palavra tudo, né? Nesse caso, ouvindo de cabo a rabo, eu não sinto nenhum problema com a automação que eu tinha feito anteriormente. Se o Felipe fosse o meu cliente e falasse, aumenta o tudo, eu aumentaria o tudo. Nesse caso aqui, eu acho que a gente não precisa ficar muito louco em relação a isso. Até mesmo porque a gente vai masterizar o trabalho. E quando a gente masterizar, que realmente a gente vai ter um som um pouquinho mais comprimido, as palavras vão nivelar do jeito que elas estão aqui. A voz vai ficar totalmente nítida em todas as palavras, tá? E isso é uma coisa que eu posso dizer por experiência com a mixagem mesmo, né? Então não tem, mesmo que uma palavra esteja microscopicamente mais baixa que a outra e uma microscopicamente mais alta que a outra, que é algo muito real e que acontece em todas as mixagens bem-sucedidas, tá? Se você parar para ouvir aí várias mixagens, você vai ver que tem palavras mais altas, outras mais baixas, mas quando você ouve o todo, você nem se dá conta disso. Várias superproduções aí tem vozes que não são afinadas. Se você para ouvir a faixa Get Lucky lá do Daft Punk com o Pharrell Williams, cara, essa voz, se você prestar atenção nos refrões, as dobras de voz não são nem afinadas, elas são desafinadas. Se você prestar atenção nas dobras, elas não têm nenhuma afinação. Quando você ouve a música, você nunca vai parar para pensar se as vozes foram perfeitamente afinadas, e elas não foram, né? Então, quando você ouve uma música, você não ouve microscopicamente as partes, né? Quando a gente está aprendendo a fazer mixagem, a gente fica um pouco louco com isso, porque você acha que você tem controle sobre todas as micropartes da música. Só que o resultado é um escaneamento da música de cabo a rabo. Você esquece que você tem micropartes, né? Então, você só sente isso realmente se uma palavra estiver drasticamente mais baixa. Se ela estiver micro mais baixa na mix, você pode saber que intuitivamente na master você vai acabar equilibrando aquilo ali. Você vai comprimir de uma outra forma, você vai trabalhar um médio de uma outra forma para realçar a voz como um todo. Enfim, é um trabalho que leva um tempo até você discernir quando acaba a mix e quando você começa a master, né? Então vocês vão ouvir no próximo status que eu vou apresentar a música masterizada também, que muitos desses detalhes que às vezes as pessoas ficam muito presas, né, eles são facilmente resolvidos na master, né? Então a gente tem que entender que a mix é você criar o produto, né? Não é você criar o produto e pensar na embalagem ao mesmo tempo, né? Então assim, você direciona para a embalagem, você está direcionando para um público-alvo. Beleza, isso a mix faz. A master cuida do polimento e do refinamento de todos os micro detalhes que tem ali e a gente consegue endereçar com muita facilidade, tá bom? Vamos tocar a música aqui, vamos ouvir como é que ela tá, vou rolar ela inteira, tá bom? Qualquer comentário, aguardo aí para o próximo status, mas eu já vou apresentar a master no próximo status e também vou apresentar a próxima música que a gente vai trabalhar aqui no Mixnando, tá? Então fiquem sempre ligados aí, vamos dar uma ouvida.
tempo passou e você nem me procurou, nem ao menos voltou atrás. Se é que um dia quis saber de mim, o que era tão bom e um dia me agonizou ao querer cada dia mais. Hoje nem faz diferença pra mim, e o que eu tentei mudar, você trocou de lugar. E agora que eu pude ver que não era tão bom assim, e o que restou de você, apenas lembranças ruins. Eu quero um novo chão pra poder caminhar e me sentir livre, pra ver o sol brilhar e o tempo trazer o que eu nunca tive. Eu quero só viver o simples e o melhor, longe de tudo e todos que não são capazes de amar alguém neste mundo. O tempo passou e você nem me procurou, nem ao menos voltou atrás. Se é que um dia quis saber de mim, o que era tão bom e um dia me agonizou ao querer cada dia mais. Hoje nem faz diferença pra mim, e o que eu tentei mudar, você trocou de lugar. E agora que eu pude ver que não era tão bom assim, e o que restou de você, apenas lembranças ruins. Eu quero um novo chão pra poder caminhar e me sentir livre, pra ver o sol brilhar e o tempo trazer o que eu nunca tive. Eu quero só viver o simples e o melhor, longe de tudo e todos que não são capazes de amar alguém neste mundo. Eu quero um novo chão pra poder caminhar e me sentir livre, pra ver o sol brilhar e o tempo trazer o que eu nunca tive. Eu quero só viver o simples e o melhor, longe de tudo e todos que não são capazes de amar alguém neste mundo. Eu quero um novo chão pra poder caminhar e me sentir livre, pra ver o sol brilhar e o tempo trazer o que eu nunca tive. Eu quero só viver o simples e o melhor, longe de tudo e todos que não são capazes de amar alguém neste mundo. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Só lembrando aqui que quem vai pontuar nesse status aqui é quem deixou um comentário aí para ajudar aí a gente construir essas músicas aqui no Mixnando, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo. Abraço.